Saudações a todos vocês que me acompanham pelo canal Imperador do Tarô. Eu, Médio Rubens, trago para vocês, nessa noite, as previsões para o signo de Virgem. Olá, virginianos, olá, virginianas. O que as cartas de tarô, junto com a espiritualidade, têm a revelar para vocês nessa noite? Bem, trago 3 jogos de tarô para o signo de Virgem. Primeiro é o tarô das rosas, o tarô dos mistérios e o tarô dos vitais, trazendo orientações para vocês, virginianos, virginianas. Peço para que vocês se inscrevam no canal Imperador do Tarô, para que vocês possam receber os vídeos com as previsões para os signos através das cartas. Para quem se desejar uma consulta com o Médio Rubens, o DDD é o 79996 28 82 39. Só me chamar pelo WhatsApp e a gente faz aquela consulta no melhor horário, certo? Sem pressa, com tudo explicadinho, trazendo para vocês os esclarecimentos que a espiritualidade tem a mostrar, ok? Pessoal, como sempre, trago um mantra para o signo de Virgem, e o mantra que se diz assim: sou como a palmeira, balança forte, mas não cai. Resiste a tempos sombrios e adversidades, e continua resplandecente. Esse é o mantra que eu, Médio Rubens, trago para os virginianos e para as virginianas. Vocês são como a palmeira, balança forte, mas não cai. Resiste a tempos sombrios e adversidades e continua a resplandecer. Escolha esse mantra de coração para vocês, virginianos, e para vocês, virginianas. Bem, vamos lá. Vamos iniciar, vamos ver o que é que o tarô das rosas tem a revelar para os virginianos e para as virginianas. Agradecendo sempre a Deus, à espiritualidade, aos meus guias espirituais, aos meus mentores, aos meus orixás e aos meus guardiões da esquerda, pelas orientações, pelas proteções, pelas clarividências, não esquecendo dos elementais, certo? Espiritualidade, eu quero somente 2 cartas do tarô das rosas para o signo de Virgem. 2 cartas somente. Peço a espiritualidade somente 2 cartas. Deixa eu ajeitar aqui. Já vou tirando as cartas e mostrando, botando aqui. 2 cartas, pessoal. Pessoal, bota aí nos comentários aí o que foi que vocês acharam do mantra. Se vocês gostaram, virginianos e virginianas. Vamos lá. Pegando sempre com as positividades, devido a qualquer tipo de dificuldade que possa existir na vida e nos caminhos. 2 cartas saindo agora para o signo de Virgem. 2 cartas, através do tarô das rosas. Vamos à primeira carta. A primeira carta que sai é pessoa intermediária. Tem virginianos e tem virginianas aí que poderão receber ajuda de pessoas próximas, que chegam a dar uma força a vocês aí, tudo direcionado no campo profissional, certo? Vejo pessoas aí com um direcionamento em querer ajudar o virginiano e a virginiana no campo profissional. Ao mesmo tempo, essa pessoa intermediária, ela vem mostrando a situação de propostas de trabalho. Entre 2 ou 3 propostas de trabalho até o final do ano poderá surgir. E também questão de troca de cargos, certo? E até mesmo troca de empresas. Ao mesmo tempo, ao signo de Virgem, mostra uma mulher aparecendo aí no caminho do virginiano. Essa pessoa já tem um bom tempo que o virginiano não vê. Aqui eu não sei se direciona a relacionamento anterior, a relacionamento antigo, pessoa do passado, ou amizades que já tenham bastante tempo afastados, ok? É o que a carta traz aqui para os virginianos e para as virginianas, é essa pessoa intermediária. Vamos à segunda carta do tarô das rosas. Casamento. Bem, essa carta agora vem mostrando para um grupo de virginianos que há uma ex-mulher do passado querendo voltar para o virginiano. Inclusive, essa pessoa já foi casada com o virginiano e já conviveu. Há uma volta aí de alguém do passado
procurando o virginiano, querendo se harmonizar novamente e querendo fazer com que dessa vez seja diferente. Bem, o tempo passou, essa pessoa não conseguiu esquecer o virginiano, tem um grande desejo, ela tem um grande desejo de voltar, de tentar novamente e tendo uma certeza para ela que tem tudo para dar certo. Só que agora depende do virginiano, se ele aceita essa volta ou não. Se ele tiver sentimentos ainda por essa pessoa, talvez ele aceite de boa. Porque aqui mostra que esse casamento foi rompido devido à falta de entendimento. Não teve nada a ver com traição, certo? Conviveram, mas chegou um tempo que parece que a comunicação não estava mais batendo. Se existia brigas e discussões por coisas pequenas, coisa que foi cansando a relação, e depois houve a decisão de cada um seguir um caminho. Só que, como eu digo, o mundo não para, o mundo dá voltas, e geralmente sempre tem alguém querendo voltar para alguém, né? Agora, só volta se o outro alguém tiver interesse em voltar. Senão, a tentativa passa a ser frustrada, ok? Mas aqui também mostra para outro grupo de virginianos e virginianas que há um relacionamento aí que já tem um bom tempo, certo? E que a tendência desse relacionamento ficar mais sólido e até mesmo chegar ao ponto de tomar a decisão desse casal passar ou casar ou morar juntos, certo? Aqui mostra a questão para um grupo, felicidade da vida amorosa, né? Mostra um relacionamento sólido, mas já para outro grupo mostra a volta de alguém do passado aí querendo mais uma chance para reatar um relacionamento que não deu certo há tempos anteriores, ok? Bem, vamos aqui sair do tarô das rosas, vamos agora para o tarô dos mistérios e vamos ver o que é que o tarô dos mistérios tem a acrescentar para os virginianos e para as virginianas. Pessoal, se inscreva no canal Imperador do Tarô para que vocês possam receber os vídeos com as previsões para os signos através das cartas, certo? Recebendo orientações e esclarecendo algumas coisas aí que vocês possam estar com dificuldade para resolver. E a espiritualidade vem dar um sinal e aí a coisa fica mais fácil para vocês poderem discernir a situação. Lembre-se do mantra: sou como a palmeira, balança forte, mas não cai. Resiste a tempos sombrios e adversidades e continua a resplandecer. Esse é o mantra que o médium Rubens escolheu para os virginianos e para as virginianas. Espiritualidade, somente duas cartas do tarô dos mistérios, trazendo revelação para o signo de Virgem. Somente duas cartas. Somente duas cartas. Saindo agora duas cartas para o signo de Virgem. Vamos lá. Duas cartas. Qual é a primeira carta que sai? A carta do mundo. A carta que sai para os virginianos e para as virginianas é a carta do mundo. Bem, a carta do mundo fala sobre formas bem-sucedidas. Devido aos esforços de vocês, certo? Vocês têm um planejamento de vocês que já vem lutando há um bom tempo, querendo realizar. E com a força interior que vocês têm, vocês, além de conseguir realizar, a coisa ainda vem de uma maneira bem sucedida, trazendo para vocês alegria, felicidade, né? Não tem nada melhor quando você sua para conquistar uma situação e termina você alcançando e realizando aquilo que você tanto queria. Há um preenchimento de ego, né? Porque não se vence em batalha sem lutas, e aí vocês vão conseguindo aos poucos realizar e chegar onde vocês tanto desejavam. É o que a carta do mundo tem a falar, né? Sobre essa situação aí. Vamos agora à segunda carta, com a orientação da segunda carta aqui para o signo de Virgem. Sai a carta da Lua. A carta da Lua traz a representação que a carta da Lua, junto com a carta do mundo, claramente, vem pedindo para que vocês vençam os medos.
O medo, ele chega ao ponto de prender a pessoa, para a pessoa não dar o passo direcionado ao que a pessoa quer. O medo tira a autoestima, o medo tira a coragem, o medo tira a certeza. O medo, ele é uma coisa que tem uma forma avassaladora de travar o ser humano. Então, a carta aqui vem pedindo para que vocês consigam vencer esses medos, certo? Mas uma coisa que a carta da Lua vem mostrando aqui para questões interiores, que tem virginianos ou virginianas com envolvimento com pessoas de peixes. O signo de peixe está muito forte no caminho do virginiano e no caminho da virginiana. Então, vejam aí, se vocês estão se relacionando com pessoas de peixe, tem uma tendência muito forte para dar certo esse relacionamento amoroso. O signo de virgem com o signo de peixes, ok? Mas aqui a carta da Lua mostra também sobre questões de pessoas que estão voltando novamente ao lado amoroso. Pessoas que estão iniciando relacionamentos aí que não tem tanta segurança sobre esse relacionamento. O signo de Virgem, juntamente, se for uma pessoa de peixes, tem uma grande capacidade de ter um relacionamento duradouro, porque tudo vai depender da comunicação, certo? Como o signo de peixes vem muito forte no caminho de Virgem, há aquela questão de talvez assim os opostos se atraiam. São pessoas que não têm tanta combinações de questão de gêneros e questão de personalidade, mas em questão de relacionamento, há um atrativo entre eles dois, certo? Então, virginianos e virginianas, não tenham medo de ser feliz. Passe a dar oportunidade a essa pessoa, como essa pessoa também venha dar oportunidade a vocês. Tudo só sabe se vai dar certo tentando, certo? O signo de Virgem é um signo que é muito restrito em algumas situações. Ele é muito fechado, certo? Mas no campo amoroso, dependendo do decanato, o signo de Virgem ele se mantém aberto em algumas situações. O signo de Virgem são pessoas muito centradas, são pessoas que têm a capacidade de muita dedicação ao trabalho, certo? E na vida amorosa, eles levam de boa. É aquela história, enquanto você está me fazendo feliz, enquanto você está sendo uma companhia boa para mim, eu estou com você. Apesar que o signo de Virgem não gosta de ser muito contrariado, né? Porque eles têm uma reação também quando eles são uma pessoa centrada, mas quando eles são pressionados demais, eles têm aquela capacidade também de querer estourar com muita facilidade. Então é aquela história, dois pesos e duas medidas. Para andar no caminho de Virgem, o pisciniano, ele tem que ter bastante calma e saber deixar levar um relacionamento mais baseado na questão de diálogo, para que esse relacionamento venha dar certo, entendeu? Mas vamos lá. Vamos ver agora o que é que o outro tarô tem a revelar. É o tarô dos vitrais. Quais são as revelações do tarô dos vitrais? Signo de peixes muito forte no caminho do signo de Virgem. Muito forte. Vamos ao tarô dos vitais. Espiritualidade, eu peço somente duas cartas para o signo de Virgem. Somente duas cartas para os virginianos e para as virginianas. Ok? Eu peço a espiritualidade, somente duas cartas. Para aqueles que desejarem consulta com o médium Rubens, o DDD é o 79 996 28 8239. É só chamar o médium Rubens aí para a gente fazer sua consulta. Um horário que seja melhor para vocês, ok? Sem pressa. Eu não tenho pressa. Esperei 9 meses para nascer. Então não tenho pressa para estar passando comunicações nem orientações. Tudo tem que ser na calma, tudo explicado e tudo muito bem orientado. Vamos lá, espiritualidade, somente duas cartas do tarô dos vitrais para o signo de Virgem, para os virginianos e para as virginianas. Saindo agora, duas cartas para o signo de Virgem. Bem, a carta que sai aqui é a carta do Seis de Copas. Seis de Copas saindo aí, né, para os virginianos, para as virginianas. Tem virginiano aí que ainda se prende a memórias do passado, né?
Essas memórias do passado são boas lembranças que geralmente traz ainda motivos de alegria na vida do virginiano, principalmente quando está na companhia de pessoas amigas ou de parentes. Se relata muito lembranças do passado. Essas lembranças também vêm coisas do tempo de infância, como também vem o tempo da juventude, da adolescência, e são lembranças boas e agradáveis, que o virginiano até hoje ele gosta de repassar na vida dele. Então o virginiano está numa fase que é normal ele sentir saudade de tempos passados e de situações passadas. E relembrar é viver, minha gente. Relembrar é viver. Relembrar não é dizer que você vive do passado, não. Se você teve um passado, você teve uma história. Os que não pensam no passado é que não tiveram história, é que viveram um passado frustrado e que não é bom nem se lembrar, certo? Mas relembrar é viver. Então o virginiano ele está muito bom e está muito bem quando ele lembra de coisas do passado, mostra o histórico que ele acarreta da vivência dele e o sentido que ele traz do passado para o presente. E aí ele passa a entender, bem, certas situações eu ainda não consegui mudar, porque isso me faz tão bem, e eu trago isso da minha adolescência para a minha maturidade. Então, volto a dizer que relembrar é viver. Não é dizer que você vive do passado, que você é museu ou que você é uma pessoa antiquada. Pelo contrário, se você tem um passado, você tem um histórico, certo? Independente desse histórico ser bom ou não, mas muitas coisas você aprende hoje ainda na maturidade com lembranças do passado. Se você tem uma boa infância, você tem uma boa convivência, entendeu? Se você for uma pessoa que passou por coisas que até hoje você se pergunta como foi que você teve uma adolescência de uma maneira diferente e hoje você vê a vida, o mundo mudar e você vê que o sistema de hoje não é como antigamente. E às vezes você quer, virginiano, virginiana, educar os seus filhos como você foi educado, onde também existe aquela outra questão, que esse tempo já não é mais o tempo antigo. E se disser a você que o tempo antigo era melhor do que o tempo de hoje? Porque no tempo antigo se existia respeito, se existia educação, se existia mais como eu vou dizer, um tipo de uma criação regrada para o tipo do que você vê hoje. Ao virginiano se pergunta como é que eu posso educar meus filhos num mundo de hoje, onde você vê depravação, você vê coisas absurdas, né? E onde você vem de um tempo que nada disso existia. O virginiano ele se pergunta, quando ele volta ao passado e ele vê a vivência de hoje, principalmente quando parte para educar os filhos. Há um certo conflito quando você passa a ver o tipo de criação que você teve no passado, que hoje você não consegue dar ao seu filho no presente. Porque as coisas de hoje ensinam os seus filhos completamente diferente. E há uma certa dificuldade do virginiano em ele absorver situações que ele passou diferente com as situações que ele vive hoje, entendeu? Então essa carta 6 de copas, ela fala muito sobre a questão da volta ao passado, né? Tá aí ó, os dois garotos, a adolescência, né? E que traz certas situações hoje para a maturidade. Vamos à segunda carta. O que é que a segunda carta dos vitrais tem a trazer? A força. Virginianos são pessoas fortes, certo? Só que os virginianos também têm o quê? Os virginianos eles têm capacidade de superar as dificuldades. Eles têm capacidade de superar as diversidades, né? O que é diversidade? A gente pode entender. A diversidade são momentos que você tem na sua vida e coisas que você não concorda, mas para você viver uma vida harmoniosa no meio de outras, você tem que fazer vista grossa. Talvez aquilo ali não lhe agrade, mas para você não ser uma pessoa desagradável, você tenta viver e sobreviver com as diferenças, entendeu? Que até hoje, não só para o signo de Virgem, mas para qualquer pessoa, a gente tem que aprender a viver com as adversidades. Porque os dedos das mãos não são iguais,
mas a gente tenta se adaptar com situações diferentes que vêm na vida da gente. Então, o signo de Virgem ele vem passando por uma evolução muito grande. E dessas evoluções, obriga o virginiano a voltar ao passado para relembrar o seu histórico, para poder fazer a diferença agora com a maturidade. É isso que a espiritualidade tem a dizer e tem a mostrar para os virginianos e para as virginianas nessa noite. Saiba que vocês não são antiquados, pelo contrário, vocês são pessoas vividas, vocês são pessoas que têm um histórico de vida, que vocês ainda trazem coisas do passado que servem de lição para vocês hoje e no futuro, no presente e no futuro. Então eu, Médio Rubens, encerro esse vídeo direcionado ao signo de Virgem, até mesmo trago um aprendizado para mim com tudo isso, quando diz que o virginiano ele tem que aprender a superar as diversidades. Todos nós temos que aprender a superar as diversidades. Eu agradeço a espiritualidade pela clareza, eu agradeço a espiritualidade por mais esse ensinamento que tanto serviu para o virginiano, como para mim, Médio Rubens, que hoje tento sobreviver às adversidades devido a situações que a gente vê que não são agradáveis no meio da gente, no convívio da gente, mas para a gente poder viver de uma forma harmoniosa, devemos fazer vista grossa, né? Para não ser, não um nome antiquado. Antiquados para mim não quer dizer nada, mas pessoas que saibam conviver no meio das outras sem ser pessoas críticas, porque você vê um mundo diferente, você não é obrigado a ser diferente. Você não é obrigado a ser diferente, porque você teve uma infância, você teve uma educação, você teve um ensinamento, que essa educação e ensinamento lhe fez virginiano e virginiana, um grande homem e uma grande mulher. E hoje vocês querem ver isso para os seus filhos também. Mas, desde quando o mundo ficou de perna para o ar, né? Hoje a gente vive no meio das diferenças e os virginianos têm que aprender a conviver com tudo isso. Bem, pessoal, me despeço, agradecendo a espiritualidade aqui pela comunicação. Veja que a espiritualidade ela fala do passado, ela fala do presente, ela fala do futuro. Ela fala até mesmo sobre a questão do ser humano, em questão de caráter, personalidade e concordância, até mesmo com coisas que não são concordáveis. Mas para viver num mundo diferente, a espiritualidade ela tem que educar a gente nesse ponto, trazendo mais esse ensinamento. Virginianos, virginianas, que Deus abençoe vocês, que tragam muita felicidade na vida de cada um e até a próxima, se Deus quiser. Eu, Médio Rubens, me despeço de vocês. Lembre-se do mantra. Vocês são como a palmeira. Balança, mas não cai. E no final de tudo, vocês resplandecem. Porque o brilho do virginiano e o brilho da virginiana, ninguém apaga. Pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima.